Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao Resumo com Bernardo de hoje, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, dia histórico na história dos Estados Unidos, com posse do Joe Biden, 46º presidente dos Estados Unidos, e posse da primeira mulher negra, descendente, afrodescendente, né, negra, a descendente de asiáticos também, a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos. Então, primeira mulher também, estava esquecendo, desculpa. Primeira afrodescendente, primeira descendente de asiáticos a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos. Um dia super histórico, importante, que marca diversidade, marca valores importantes da cultura americana e também da cultura ocidental como um todo. Com isso, as bolsas americanas tiveram um dia de forte alta e bateram recorde histórico nas três bolsas americanas. Mas antes disso, Ibovespinha não teve força hoje e fechou em queda de 0,82% a 119.646 pontos. O IFIX subiu 0,14%, BDRX subiu 1,01%. E aí agora sim, S&P recorde 1,39 de alta, Dow Jones recorde 0,83 de alta e Nasdaq recorde 1,97% de alta. Altas importantes nos índices americanos. O VIX caiu 7,14, o dólar caiu 1,23 para R$ 5,29 e os petróleos caíram um pouquinho, 0,15, 0,30%. A alta das bolsas americanas veio principalmente nessa onda de otimismo com o Biden assumindo como presidente americano, por conta de impressão de muito dinheiro, mais auxílio para os americanos, aumento do consumo, redução de desemprego, obras de infraestrutura que consomem muito dinheiro, né, e consomem recursos de empresas, movimentam a economia, movimentam o mercado de trabalho. Então, a princípio o Biden ele tem uma visão muito mais de o Estado participar da economia e o Estado atuar nessa recuperação da economia americana do que os republicanos com o Trump. E para os investidores, para as empresas, para o mercado de ações, neste momento, esse discurso do Biden ele parece ser mais interessante do que dos republicanos. Parece no sentido de aumentar a liquidez. Não é que o mercado é bonzinho não e quer fazer obra para a sociedade, não necessariamente, tá? Mas as empresas tendem a se beneficiar de um aumento de consumo da população e da sociedade por meio de mais pacotes de estímulos, por meio de mais dinheiro sendo injetado na economia. Então, esse é o otimismo da bolsa ou das bolsas americanas nessa estreia do Biden como presidente americano. Aqui no Brasil, por outro lado, o Ibovespinha não reagiu bem por questões internas. O que preocupa aqui no Brasil? Primeiro, o Biden assumindo, a gente tinha um governo federal muito alinhado ao Trump. Como será que vai ser a relação Brasil-Estados Unidos, um dos maiores parceiros comerciais do nosso país? Esse é o primeiro ponto de preocupação. Biden já está dando umas cutucadas no Brasil. Segundo ponto importante, Covid no Brasil. A gente não tem perspectiva de vacinas da AstraZeneca, que é a fechada com o governo federal. Informações de que os insumos atrasaram e iam chegar em fevereiro, já houve postergação para março, então não estamos num bom momento aí, não temos um bom prognóstico para as vacinas da AstraZeneca. Covid no Brasil continua aumentando fortemente, dizem políticos, fontes por aí, o seu Fontes disse por aí, que a gente deve ter mais restrições, lockdowns no Brasil, inclusive em São Paulo nas próximas semanas, o que é ruim para a nossa economia. Tudo isso afeta a popularidade do Bolsonaro e alguns políticos dizem que o presidente estaria cogitando a postergar os auxílios emergenciais justamente para ter uma recuperação da sua popularidade e reduzir os impactos na economia por conta do coronavírus. Isso afeta diretamente a confiança do investidor na economia brasileira, na situação fiscal, nas contas públicas do país. Consequentemente, os investidores ficam mais desconfiados, ficam receosos e tiram dinheiro do Brasil. Então a situação no Brasil hoje não foi muito boa e Bovespinha reagiu a todo esse clima aí de indecisão e teve essa leve queda. Não foi uma queda muito expressiva, muito relevante, mas Ibovespinha teve essa queda, tá? Então a gente teve nos Estados Unidos um momento bom de crescimento em valores dos ativos, no Brasil um momento de retração de alguns ativos.
Covid não é só no Brasil que preocupa não, tá? A China reportou aumento de casos diários, com preocupação de um novo surto na China, onde tudo começou. A China está colocando milhões e milhões de pessoas em lockdown e em restrições de circulação para conter esse novo surto. Então o Covid não é um problema só do Brasil, é um problema da China, de outros países, Europa, a gente viu Alemanha, Itália, Portugal, Reino Unido, ou seja, a situação continua preocupante. E aqui no Brasil, falando em vacinas, o Ministério da Saúde diz que talvez no melhor cenário a gente teria a população brasileira vacinada no primeiro trimestre de 2022. Num cenário de atrasos de insumos, como a gente está vendo, talvez isso fique lá para final de 2022, ou seja, não sabemos quanto tempo tudo isso ainda vai durar, o que, claro, preocupa. Jack Ma, fundador do Alibaba, voltou a aparecer depois de meses sumido por aí, com várias especulações. As ações do Alibaba subiram forte, subiram mais de 8% com essa reaparição, o ressurgimento de Jack Ma, que estava sumido. Saiu agora há pouco, taxa Selic 2%, foi mantida pelo Copom em 2% ao ano. E mais importante do que isso, o Forward Guidance, que é basicamente orientação futura, né? Mas que é aquela orientação, aquela diretriz de juros que o Copom pretendia seguir por conta da pandemia, foi abandonado. Por quê? Porque a inflação está aumentando, e com a inflação em alta, o Copom se preocupa, pode elevar os juros para conter essa inflação que a gente viu. O IGPM acelerou muito em 2020, e IPCA ficou acima da meta do governo federal. Então o Copom está de olho nisso e diz que pode aumentar os juros em breve. Aqui no resumo corporativo, então na nossa bolsa no Ibovespa, as mais altas do dia ficaram com, olha, B2W subiu quase 8,5%, Magalu subiu 5,5%, Loja Americana subiu 4%, Via Varejo subiu 1,7% e Hering subiu 1,8%. Por quê? Porque essa lentidão das vacinas e percepção de que talvez a gente continue em casa durante todo o ano de 2021 faz com que o comércio físico se enfraqueça, faz com que o varejo físico se enfraqueça. E quem ganha espaço? Comércio eletrônico, varejo digital. Justamente essas daqui, Via Varejo, Lojas Americanas, B2W, Magalu, Hering, etc. Hering um pouco menos, mas as outras avançam bem. Por isso que hoje tiveram altas expressivas, puxadas também pela Nasdaq. Lá fora, nos Estados Unidos, quando a Nasdaq, índice de empresas de tecnologia, sobe, as empresas de tecnologia do Brasil também sobem. As maiores quedas ficaram com algumas siderúrgicas, tiveram quedas por conta do minério de ferro um pouco indeciso. Vale fechou em leve queda, Vale caiu, não leve queda, caiu 1,85, uma queda maior. Embraer caiu bem mais, caiu 3,27, porque o Bradesco e o BBI deu recomendação de venda para as ações da Embraer. Fica de olho nisso. Pode ser um problema para a Embraer, que já está no momento pressionado com se bancos de investimento começarem a dizer que você deveria vender Embraer. Netflix subiu 17%, depois de ontem já ter subido pra caramba, hoje subiu mais 17%, puxando o Nasdaq. Então a alta de hoje, Netflix puxou gente pra caramba, puxou empresa de tecnologia pra caramba nos Estados Unidos. E olho na Oi BR3 caiu 4%, Oi BR3 caiu 4%, Oi BR4 caiu 3%. Por quê? Segundo a Bloomberg, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil, está avaliando se precisa fazer alguma restrição grande à aquisição da telefonia móvel da Oi por Vivo, Claro e TIM, porque isso pode gerar uma grande concentração. Se o CAD proibir, se o CAD colocar grandes restrições, poderia até inviabilizar essa compra. E aí as ações da Oi podem cair fortemente. Afinal, foi essa a venda de ativos, ou na verdade essa e além de outras vendas de ativos, mas que puxaram as ações da Oi para cima com base nessa entrada de capital. Então, olho nisso, alguns pontos importantes no dia de hoje para a gente ficar de olho. O emoji de hoje é bolsa subindo, recorde histórico nos Estados Unidos, com Nasdaq, Dow Jones, S&P. Então, emoji da bolsa subindo, para ver se a gente traz isso para o Ibovespinha também. E hashtag Força Ibovespinha para o Ibovespinha subir. Muito obrigado, a gente se vê amanhã. Compartilhe o vídeo para levar a educação financeira para o Brasil e